Existem alguns assuntos que são tão difíceis de comentar, de falar, que é difícil até de entrar de fato no assunto. E esse é um deles. Oi, eu sou a Joana e hoje a gente vai falar sobre bullying. Sim, a gente vai falar sobre bullying porque aconteceu uma coisa recentemente, para ser mais específica, no dia 20 desse mês, um garoto lá em Goiânia, de 14 anos, entrou na escola em que ele estudava, mais especificamente na sala em que ele estudava, e atirou, abriu fogo contra os outros estudantes. E durante esse momento aí que aconteceu, 2 estudantes morreram na hora, incluindo, dentre esses estudantes, o melhor amigo do garoto, e outros 4 ficaram feridos gravemente e estão internados até onde eu sei. E aí fica aquela pergunta que todo mundo se faz: o que leva uma pessoa a levar uma arma de fogo para dentro da sala de aula, principalmente se tratando de um adolescente, e abrir fogo contra os seus próprios colegas, se é que podemos chamar de colegas? Aí eu abro um parêntese bem grande. A gente que já está nessa fase adulta, a gente meio que esquece de como nós éramos quando adolescentes, tá? E isso faz com que a gente trate o adolescente ou a criança com esse distanciamento e não consiga compreender o que leva este adolescente a tal ato. E aí a gente se pergunta: o que está acontecendo? E é exatamente aí que mora o perigo. É nesta pergunta: o que está acontecendo? Nós, como adultos, deveríamos entender o que está acontecendo muito bem, porque nós já passamos por essa fase de adolescência. Então, tecnicamente, nós sabemos como é passar por bullying ou como é fazer bullying. Não importa o seu lado, de alguma forma você sobreviveu a tudo isso e se tornou um adulto. E aí eu te pergunto: como é que você, na sua fase adulta, esquece toda a sua infância? Eu não consigo esquecer. Se a gente parar para pensar, essa é uma pergunta que não deveria ser feita. O que leva uma pessoa a fazer isso? Nós sabemos o que leva uma pessoa a fazer isso porque nós passamos por isso. E aí, fazer essa pergunta não cabe. A pergunta que cabe aí é: como as pessoas ao redor deste adolescente deixaram isso acontecer? Como é que você, como ser humano, não consegue notar a presença daquele outro ser humano? Não consegue notar o comportamento? E eu não acredito que em todo esse tempo que esse garoto esteve passando na escola, né, por bullying como ele passou, eu não acredito que em todo esse tempo não houve um momento em que algum adulto ou responsável dentro da escola tenha presenciado aquilo, não tenha presenciado, aliás, aquilo, né? É difícil de fato realmente entender que durante todos esses anos ninguém tenha percebido que esse adolescente era vítima de bullying. E realmente acreditar agora que a culpa é dos pais, a culpa é do fulano, a culpa vai ser sempre de alguém. Na verdade, não existe um culpado, existe toda uma sociedade culpada. E fora tudo isso, eu acredito que, independente do culpado, o que nós temos que tratar no momento não é quem disparou o gatilho, mas é o que leva o disparo do gatilho. A gente sabe que normalmente os agressores de bullying, eles querem colocar as vítimas em situações vexatórias. Então, para isso, eles precisam de plateia. Então, eu não acredito que em todo esse tempo não observaram em algum momento esse menino sendo agredido. E se observaram, o que fizeram? Porque não é só punir o agressor, é conversar com o agredido, é explicar, é acolher essa pessoa. Essa questão de perceber não cabe somente aos adultos, cabe também aos adolescentes, cabe a você que é amigo de alguém que sofre com bullying, informar o pai, informar a mãe, informar a coordenação, informar o professor, informar alguém. Não guarde somente o segredo. Às vezes parece a atitude mais honesta a fazer com seu amigo, porque às vezes ele mesmo pede segredo. Só que não é.
Não é porque o seu amigo não vai conseguir resolver a situação. Não tem o que dizer, não tem o que fazer agora, porque agora já aconteceu. O que a gente pode fazer é prevenir e evitar que tais tragédias tornem a acontecer. É isso. Não esquece de deixar o teu like aí embaixo. Não esquece também de comentar. Me diga aí se você já passou por bullying ou se você já fez bullying com alguém. Conta aí a sua história. Não te esquece também de te inscrever no canal se você não for inscrito para fazer parte dessa nossa família que, se Deus quiser, vai crescer mais, tá bom? É isso, gente. Beijo. Tchau.